Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, as pessoas que nos acompanham aqui na mesa, já fizeram uso da palavra, agradecer. Também quem nos acompanha presencialmente aqui no plenário da Câmara Municipal de Pelotas, nessa segunda-feira, e quem nos acompanha pela Rede Câmara, essa discussão importante aqui provocada pela nossa Comissão de Habitação. Veja, fazer aqui alguns registros que me parecem importantes para essa noite. Retomar e tentar organizar algumas questões aqui que foram verbalizadas, inclusive, e outras que não. A cidade tem um déficit habitacional. E para todo mundo se entender o que isso quer dizer, falta casa para muita gente morar. Muita gente na nossa cidade. Aqui é evidente que é necessário refletir um espaço da política, medidas para enfrentar esse problema. Esse projeto que nós estamos discutindo e que é possível que aprovemos essa semana, ele visa garantir que a cidade de Pelotas esteja habilitada para acessar uma política pública nacional do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, estamos prontos para acessar esta política, que existe em todo o Brasil. Não é aqui que estamos discutindo, não é nesse momento, que a gente vai discutir se esse conjunto de residências vai se instalar no bairro A ou no bairro B. Aqui a discussão é, a cidade se habilita para fazer parte desta política nacional ou não. Portanto, o primeiro registro que eu entendo que é fundamental é a cidade precisa se habilitar para participar. Isso é essencial. Obviamente, e aí se a gente fizer uma observação da história recente, e talvez nem tão recente, nós temos aquilo que a gente pode chamar de contradição. Alguém pode chamar também de esquisitice quando a gente pensa em construções no nosso município. E nós precisamos também conversar sobre as esquisitices ou contradições. Penso eu. Como é possível a gente pensar que na cidade nós tenhamos construções e que constrói-se neste lote, representando aqui graficamente a mesa da vereadora Fernanda, e aqui, nesta mesa, onde eu estou, passa a alagar a partir desta construção. Na história recente da cidade, nós vimos esse tipo de situação. Nós também vimos situações onde se constrói neste território e a rede de água que passava nestas residências passa a não abastecer com água determinadas residências, porque não houve um planejamento com a perspectiva de abastecimento de água para aquele conjunto de residências novos. Assim como nós já tivemos situações, são algumas, de autorizações para construções e muitas construções em determinadas regiões da cidade, sem que tenhamos estrutura de unidades básicas de saúde e escolas para atender aquelas populações. E também não tivemos planejamento adequado para trânsito e transporte. Nós temos isso na história recente da cidade. São alguns exemplos. O ponto que eu penso que nós tenhamos que ter nessa semana de reflexões, com a perspectiva de aprovar esse projeto, é entender o seguinte: quais destes problemas, e aqui não vou tirar legitimidade de nenhum dos problemas que foram apresentados nessa discussão, quais desses problemas são possíveis de serem solucionados com este texto que está aqui apresentado e que nós precisamos apreciar essa semana. Porque tem algumas dessas questões que nós não vamos conseguir vincular com esta lei. Nós precisamos discutir e vincular com outras legislações, com outras políticas, com outros elementos de fiscalização. Eu acho que essa é a tarefa da Câmara para essa semana. E aqui contar com a presença dos secretários, com a fiscalização da população, me parece essencial para elucidar este tema e a gente conseguir chegar no caminho necessário para essa semana. Para concluir, algumas questões. Reforçar
tem muitos destes temas que nos preocupam nesta discussão, que estão relacionados com o debate sobre plano diretor. E, portanto, a cidade precisa se debruçar, penso eu, que nesse ano, ainda, numa boa discussão sobre o plano diretor. Para além disso, nós teremos, a partir da aprovação deste projeto, caso aprovado essa semana, eu acredito que será aprovado essa semana, as secretarias, especialmente a Secretaria de Urbanismo, num processo de organização posterior para a instalação desses empreendimentos. E acho que tem um elemento aqui de democracia e transparência que é fundamental. E esse compromisso da Secretaria e do Governo é muito importante para garantir isso. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, muita gente vai se perguntar, puxa, mas por que se construiu neste lugar e não naquele? Puxa, mas por que este local foi construído e alagou aquele outro? Por que esse lugar construiu e faltou água no outro a partir daquela construção? Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, muitas vezes as pessoas apresentam exigências absolutamente honestas em relação a esses temas. Qual foi a contrapartida em virtude da construção deste ou daquele empreendimento? É muito comum na cidade de Pelotas que as pessoas apresentem dúvidas honestas em relação a isso e muitas vezes não há respostas para isso. Ter transparência, que o governo garanta transparência nestas medidas, me parece absolutamente essencial. Era essa a minha tentativa de contribuição, espero não ter falado demais, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jurandir Silva.